vamos para a nossa terceira palestra. A palestrante é colaboradora da FEESP, onde já exerceu as funções de diretora do Departamento de Evangelho no Lar, diretora do DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento, que é o nosso atendimento fraterno, diretora da área de assistência espiritual, diretora da área de divulgação, atualmente diretora da área doutrinária, colaborou na revisão e atualização da obra Estudo e Prática de Assistência Espiritual, autora do livro Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz. E para falar o tema, o legado de Chico Xavier, convidamos Vera Cristina Marques de Oliveira Milano. Como é bom ter amigos, né, gente? Ai, um beijo para vocês. Gente, com muito carinho, e confesso a vocês, com muita emoção. Nós estamos aqui hoje prestando uma homenagem e nos coube falarmos sobre o legado de Chico Xavier. Na parte da manhã tivemos as excelentes abordagens da Ercília Zilli falando sobre a psicologia na vida e obra de Chico, e o representante da Associação Médica Espírita, que a gente admira muito, Rafaela Torraca, falando sobre a atualidade da obra de André Luiz. Agora, na parte da tarde, nós vamos para outra linha. Chico Xavier, com certeza, é muito conhecido por todos nós. Mas existe uma geração que está chegando depois da nossa, que não conviveu com Chico, que não conhece a vida e o trabalho do Chico. E quando nós fomos montar isso aqui, nós achamos que nós teríamos que mostrar para essas novas gerações um pouco, obrigada, eu calculo que seja assim 1%, da trajetória desse espírito nas terras brasileiras. E nós vamos, nesse momento, quando nós vamos homenagear durante todo esse dia Chico Xavier, nós queremos estender essa homenagem a todos os outros grandes missionários que passaram pelas terras brasileiras e pelo mundo. Através de Chico, hoje a gente gostaria que chegasse a todos eles. Nosso muito obrigada, nós estamos precisando muito estudá-los, conhecê-los e principalmente nos esforçar para viver como eles viveram. E nós vamos falar, portanto, da vida de Chico Xavier, mas também levar a nossa homenagem a todos os mensageiros do Cristo, que chegam até nós, nos mostrando que é possível viver Jesus, mesmo num mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda tem tanta influência dentro e fora de nós. Nós vamos falar, portanto, um pouquinho da vida de Chico, desde a sua infância até o momento que ele se despede fisicamente de todos nós. Quando a gente fala o legado de Chico Xavier, o que quer dizer a palavra legado? De maneira geral, deixar um legado de vida implica em deixar algo positivo, valioso ou impactante para as gerações futuras. E quando a gente estuda a vida de Chico, a gente vê que o seu legado é imenso, porque ele deixou para a humanidade, o mundo não sabe disso, viu, gente? Mas nós sabemos. A obra de Kardec, a obra de Chico é patrimônio da humanidade. O mundo ainda não sabe disso, mas um dia saberá. E nós que já temos conhecimento dessas obras, temos a responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações,
de forma muito mais intensa, muito maior. E o legado de Chico qual seria? Bom, primeiro sua própria vida, desde a infância, pautada em trabalho, disciplina, fé, sofrimento, lágrimas, na jornada sacrificial que se impôs. Missionário escolhe a missão. E ele se impôs encarnar num planeta de provas e expiações para dar continuidade à obra também sacrificial de Kardec. A sua vivência cristã é um legado impressionante. Todos nós aqui conhecemos alguma passagem de Chico em que nós nos emocionamos com tanta sabedoria e com tanta manifestação de amor como ele deixou para nós. E lógico, a obra psicográfica de Chico, que é uma eloquente lição de doutrina espírita. Hoje a gente viu na parte da manhã a ciência mostrando para nós como é atual os ensinamentos e ainda são vanguardistas, porque a ciência ainda não chegou em muita coisa que André Luiz já nos relatou. E a obra dele, é lógico, traz para nós consolo, estímulo e colabora na divulgação da doutrina espírita. Por que colabora? É interessante nós lembrarmos que a doutrina espírita, ela recebeu, através de Chico, uma grande divulgação nas terras brasileiras. Nessas terras, na pátria do Cruzeiro, que tem como símbolo Cristo Redentor de braços abertos no alto do morro, recebeu em suas dimensões espíritos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco e tantos outros, além do Chico, Irmã Dulce e tantos outros que vieram mostrar como viver o Evangelho do Cristo, mas também esses que se pautaram a sua vida nos postulados espíritas a divulgar doutrina espírita. Eu me lembro que uma vez, escutando um biógrafo de Chico, ele disse assim: as pessoas vão lá no Chico buscar uma carta de um ente querido e saem de lá com um livro de doutrina espírita embaixo do braço. Mesmo que não tenham recebido a cartinha, saíam de lá com o livro da doutrina espírita. Era um divulgador silencioso da doutrina espírita. Nasceu em 2 de abril de 1910, desencarna em 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Nossa homenagem aos seus pais, João Cândido Xavier e Maria João de Deus. Nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, e nós vamos ver que, sendo um missionário do Cristo, com certeza a serviço da equipe Verdade, enfrenta todas as dificuldades que um planeta como o nosso oferece para quem chega aqui. Não teve privilégios, e às vezes nós queremos, né? Que a gente faz uma tarefinha, a gente já quer algum privilégio. Ele não teve, em nenhum sentido. O pai era vendedor de bilhetes de loteria, e a mãe era uma doméstica, uma lavadeira. A família era católica, cheia de filhos, pobre e harmoniosa. O casal teve 9 filhos e Chico era o filho caçula. A influência da mãe de Chico, Dona Maria, foi extremamente importante. E aí vem o alerta para todos nós, pais, mães, educadores. E a gente vai ver, olha o que diz Chico. Minha mãe, de quem me recordo haver perdido a presença física desde os 5 anos de idade, cultivava a oração com assiduidade e nos educou no espírito da prece. Era muito católica e reunia-nos todas as noites para criarmos o hábito da confiança em Deus. A gente tem que arrumar um tempinho para falar para os nossos filhos, para os nossos netos, o porto seguro chamado Deus. Não importa qual seja a filosofia, a religião
aquilo que você escolheu, mas ofereçamos aos nossos filhos o porto seguro chamado Deus. O que eles vão fazer com isso é a escolha deles. Mas a nossa responsabilidade é essa, porque a vida lá fora não perdoa. E a gente vai precisar desse porto seguro muitas vezes. E a mediunidade, Chico, ela aparece desde muito cedo. E são tantos os casos que a gente não trouxe aqui, até porque muitos aqui conhecem mais casos do que a gente, né? Mas tem aos 4 anos de idade, eles voltam da igreja e o padre está comentando com a Dona Maria, com a mãe, sobre um caso de aborto espontâneo que tinha acontecido ali próximo deles, com uma pessoa amiga. E o Chico interrompe a conversa e diz assim: 4 anos. O senhor naturalmente não está bem informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. O pai entra em pânico. Que é isso, Maria? Trocar essa criança na igreja enquanto nós estávamos na confissão? E isso era o dia a dia. Porque Chico, desde muito pequeno, convivia com o mundo espiritual com a maior naturalidade. Cá entre nós, quem já está assim aqui, se aparecer um espírito, oi, boa noite, vai falar? Não, ainda não, né? E Chico fazia isso, era muito natural. E a mãe dele desencarna em 29 de 9 de 1915, Chico tinha 5 anos. Seu pai, que não tinha condições de criar os 9 filhos, entrega parte desses filhos, alguns desses filhos, para pessoas amigas. E Chico foi entregue para ser cuidado pela madrinha, Dona Rita de Cássia, Dona Ritinha. Mulher nervosa, impaciente, que maltratava Chico, inclusive com muitas agressões físicas. Mas é interessante como Chico descreve a Dona Ritinha, já como adulto. Ele teria, se fôssemos nós, né, carregar aqueles traumas, aquelas lembranças e etc, né? Olha como Chico descreve Dona Ritinha. Era uma dama de grande bondade, mas um pouco nervosa, às vezes difícil. Todos os dias tinha uma crise, e nessas crises devia eu receber uma surra. E às vezes 3. Mas eu creio que tudo isso foi bom para mim. Desesperado, eu corria para debaixo da bananeira a fim de rezar, como minha mãe nos havia ensinado. Olha aí o reflexo da educação, o porto seguro chamado Deus. E eu dizia: meu Deus, ela é doente assim porque não reza. Ensinemos o caminho reto de Deus e do Evangelho do Cristo. E a mãe, ela aparece, ela tem aí Chico tem um reencontro com a sua mãe agora desencarnada. E a mãe vem justamente para tranquilizar o Chico. Lógico, ele tinha essa facilidade de ver o mundo espiritual, que aliás está lotando este salão. Que, aliás, inclusive hoje, uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica muito grande neste salão, nos avisa que estão até fazendo cirurgias espirituais neste salão, neste dia. Um beijo para eles, nosso muito obrigado. E esse reencontro com a mãe dele acontece, assim ele descreve. Era mais ou menos 6 horas da tarde, quando eu ouvi aquele barulho no meio das folhas e vi a minha mãe ali, comigo. Não havia dúvida nenhuma, porque eu não tinha ainda esse impacto da filosofia humana quanto a crer ou não na vida imortal. Eu acreditava em Deus e minha mãe disse que ia voltar. Revelá-la, para mim, era a coisa mais natural. E o que a mãe dele diz para ele, nesse reencontro no meio do mato?
Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Aí você se lembra, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não amaldiçoá-la, mas aprender com ela. Lutar, sim, com as armas da ciência, do amor, da sabedoria, para sair dela. Mas sair dela mais forte, mais sábio do que quando ela chegou. E aí, as muitas orientações da mãe desencarnada, ela disse para Chico várias vezes, que Chico precisava modificar vamos usar para nós? Que Chico precisava modificar os pensamentos, que não poderia ser uma criança indisciplinada, para não ganhar a antipatia dos outros. Deveria aprender a se calar, e que quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que ficasse em silêncio. Que ele não ficasse contando para os outros as coisas que ele via e conversava com o mundo espiritual. Precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança dos outros. Durante 7 anos, não teve mais contato com a mãe. Totalmente nesse período integrado na comunidade católica da sua cidade em Pedro Leopoldo. Mas não é porque ele estava lá, na Igreja Católica, que as manifestações mediúnicas não prosseguiam. Elas prosseguiam e, inclusive, com muitas perturbações durante a noite. E o pai se casa. Isso, ele estava sendo cuidado pela madrinha, pela dona Ritinha. Aí ele se casa, o pai, no segundo casamento, com a dona Cidália Batista, que era uma pessoa extremamente amorosa e compreensiva. Olha o que ela faz. Ela reúne os 9 irmãos que estavam espalhados e ainda teve mais 6 filhos com o pai do Chico. Portanto, eram 15 pessoas para cuidar dentro de casa. Como é que faz isso, gente? A gente com 2 já fica biruta, imagina com 15. Como é que lava a roupa? Panela de arroz, né? A gente não consegue imaginar. 10 anos de compreensão e muito carinho entre pai, mãe e 15 filhos. Mas eram tempos difíceis. Era o fim da Primeira Guerra Mundial, o salário do pai mal cobria aquilo que era necessário. E os irmãos precisavam estudar. Nós vamos ver que Chico vai parar de estudar para ajudar os irmãos. Ele trabalhava com a horta e a venda de legumes, mas não só isso. Ele ia para a escola às 7 horas e depois trabalhava das 15 às 23 horas. Trabalho material. Isso antes de se dedicar à doutrina. A professora dele, a dona Rosália, foi a primeira pessoa a descobrir a sua mediunidade psicográfica. Lembra que está lá no filme, né? Que ela faz uma pergunta, ele levanta, vai na lousa e escreve lá um compêndio sobre o assunto, né? E a professora percebe, lógico, que aquilo não era daquela criança, né? No ano de 1922, terminou o antigo primário e não mais voltou a estudar. Como é que uma pessoa que tem 4º ano do meu tempo era grupo, gente, hoje em dia eu não sei como é que chama, primário, não sei, né? Fundamental, né? Como é que uma criança que tem, ou um espírito, um adulto, que fez somente até o 4º ano fundamental, vai escrever uma obra como Evolução em 2 Mundos, que foi conversado aqui de manhã, Missionários da Luz e tantos outros, com um poder de síntese impressionante. E tudo isso nós vamos perceber que ele para de estudar e continua trabalhando. Agora, a partir dos 8 anos, ele vai continuar trabalhando agora como operário de uma fábrica de tecidos. Vai ser servente de fiação. Vai ser servente de cozinha do seu Claudovino Rocha.
vai ser caixeiro no armazém do seu felizardo sobrinho e aposenta-se como inspetor agrícola da Fazenda Modelo no Ministério da Agricultura. Nunca parou de trabalhar. E parou de trabalhar quando aposentou, né? A primeira reunião espírita em sua casa aconteceu em 1927, porque a irmã entrou num processo obsessivo muito grande e a família recorre a um casal amigo de espíritas que realizam uma reunião espírita na residência de Chico. Estava sobre a mesa os livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, é realizada uma reunião espírita na casa de Chico para ajudar a irmã do Chico, que estava num processo obsessivo muito grande. Nós sabemos que a irmã foi curada, né? A orientação materna pela mediunidade da Dona Carmen. A Dona Carmen, que é a senhora do casal amigo que estava presente, traz para Chico Xavier uma orientação da Dona Maria João de Deus, dizendo para ele: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Lembra que ela ficou anos sem aparecer mais para ele? Ela retorna nessa reunião espírita na casa de Chico. Os livros à nossa frente, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Maria João de Deus. Nós vamos ver que começa em 8 de julho de 1927, Chico com 17 anos, ele começa a escrever em sessão pública na cidade de Pedro Leopoldo. Chico recebe sua primeira mensagem psicografada. Foi uma noite memorável, dizem os biógrafos de Chico. O início de um dos trabalhos mais belos da história da humanidade. O mundo não sabe, mas que bom que a gente já sabe. 17 folhas preenchidas sobre os deveres do espírita cristão. Primeira mensagem de Chico Xavier, um alerta para os espíritas cristãos. Porque colocar o rótulo de espírita aqui é muito fácil. O duro é receber da espiritualidade o rótulo de cristão. Chico diz assim que na vida dele aconteceram 3 períodos distintos da mediunidade. E ele diz para nós: tive 3 períodos distintos em minha mediunidade. O primeiro período de completa incompreensão para mim é aquele dos 5 anos de idade, quando vi a minha mãe proteger-me até os 17 anos, quando a doutrina espírita penetrou em nossa casa, através daquela reunião mediúnica para auxiliar a irmã num processo obsessivo. A convivência com os 2 planos da vida. Nesse período, ele acordava à noite agitado e conversava com os seres invisíveis, com maior naturalidade, se você ler os livros que trazem as falas de Chico. A incompreensão do pai era algo que perturbava muito e fazia com que Chico tivesse mais ali incompreensão em relação a essa situação e, lógico, mais dificuldade para ele saber lidar com isso. Mas tinha um amparo enorme da espiritualidade, né? O vigário da paróquia orienta a não ler jornais, revistas e livros. Então, ele não podia ler nada. Estudou até o 4º ano e também não podia ler nada. O consolo e a compreensão da madrasta, lembra da dona Cidália, que ela compreendia Chico e, inclusive, amparava Chico nas crises do pai. Seguir as orientações dadas pela mãe, desencarnada, né? Não comentar sobre suas conversas com desencarnados. Claro, não botar mais lenha na fogueira, não incentivar tanto, não mostrar, não falar, mas mesmo assim as coisas às vezes escapavam, né? E aí vinha aquela chuva de incompreensão.
O segundo período de Chico diz para nós que começou de 1928 a 1931, no qual, olha isso, no qual psicografei centenas de mensagens que os benfeitores espirituais, mais tarde, determinaram que fossem inutilizadas, jogadas fora, porque em suas opiniões essas mensagens eram apenas esboços e exercícios. E às vezes a gente escreve uma mensagem, a gente quer que o outro avalie, porque chegou, né? Nós estamos ensaiando para daqui a algumas encarnações, né, estarmos aptos para isso. Mas o importante é a gente começar esse treinamento. Esse grupo aqui da psicografia literária, eles vão conseguir psicografar seriamente, ou assim, exatamente como o benfeitor passa? Talvez sim, talvez não. Mas é um ensaio, porque o espírito é imortal. E nós vamos trabalhar com isso, ou agora, ou na próxima. O importante é não perder tempo e exercitar. E o terceiro período começou com a presença do nosso abnegado Emmanuel, que em 1931 assumiu o encargo de orientar todas as atividades mediúnicas até agora. Isso eu vou deixar para o Magalhães, que vem vindo aí. Ele vem vindo junto com o Chico e com o Emmanuel aí na próxima palestra, né, Magalhães? E nós vamos ver o papel importantíssimo desse espírito benfeitor da humanidade, que é Emmanuel. Chico funda vários centros espíritas, olha só, Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, em 1927, a Casa da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, que continuam funcionando e realizando estudos e projetos sociais até hoje. Aqui uma foto desse lugar que a gente faz questão de visitar todos os anos. Chico não está lá fisicamente, mas você pode ter certeza que ele continua amparando aquele povo que está fazendo um trabalho lindíssimo lá no grupo da prece de Uberaba. A mediunidade de Chico sem limites. Sem limites. Dentro dos nossos parâmetros, sem limites. Clarividência, audiência, efeitos físicos os mais diversos, perfumes que se exalavam, desdobramento, bicorporiedade. Numa das biografias que a gente leu, diz sobre Chico: o amor irrestrito, a amizade e a caridade, a disciplina férrea, a simplicidade e a renúncia foram os elementos-chave de sua mediunidade sublimada. Era o amparo que ele dava para que, era a condição fluídica que ele oferecia para que os espíritos pudessem encontrar nele o campo fértil para trabalhar junto com ele, para colocar tudo que eles tinham que deixar para a humanidade. Uma das coisas que a gente faz questão sempre de lembrar é o retrato falado de Maria, que Emmanuel dita para o fotógrafo Vicente Ávila para homenagear o Dia das Mães em maio de 1983, que todos nós conhecemos. Isso é um retrato falado de Maria, e Emmanuel disse que essa é a aparência de Maria quando ela faz as suas visitas periódicas nas regiões aqui da crosta terrestre. Esse é o retrato falado de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. As materializações, ectoplasmia ou materialização luminosa que nós conhecemos, isso acontecia com muita facilidade quando o Chico estava presente, né? E a gente tem aí Meimei e o próprio Emmanuel. Mas nós vamos ver que na década de 50, quase próximo a 1960, Emmanuel diz: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física, está lá nos domínios da mediunidade. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão dessas reuniões a partir desse momento. Então, no comecinho da década de 60, Emmanuel fala para Chico: chega, seu trabalho não é esse. Seu trabalho é se dedicar ao livro. E aí nós vamos ver que isso começa em 1932, antes disso. Como foi falado aqui na parte da manhã,
o livro Parnaso de Além Túmulo, com todos esses poetas que vão trazer aí para nós, essa é a primeira capa e a capa atual, que vão trazer aí primeira obra psicografada por Chico Xavier, que tem à venda aí na livraria, Parnaso de Além Túmulo, onde Chico recebe poemas de vários autores já desencarnados. E é a primeira, interessante, né? Como é que a primeira obra foi justamente um livro de poesias, de poemas. O segundo livro, Cartas de uma Morta, fantástico. Um livro que é ditado pelo Espírito Maria João de Deus. Nunca mais Chico escreveu nada sobre sua mãe. Sua mãe aparece para ele naquele período que antecede essa sua alavancada para a psicografia, deixa essa obra fantástica e não interfere mais na mediunidade, no trabalho de Chico Xavier. Deixou para nós mais de 450 obras. Não aceitava dinheiro nem presentes. Não ficava com os mimos que ganhava. Não se considerava missionário. E psicografou em línguas que não conhecia, o fenômeno de xenoglosia, que está lá no livro do Ernesto Bozano, muito bem explicado. Segundo o relato, olha isso que a gente achou na nossa pesquisa. Segundo relatos de Zenon Vilela, de Uberlândia, no ano de 1952, Chico psicografou 2 livros em 2 dias. A gente, para escrever um texto, leva uma semana. Ele psicografou em 2 dias, Roteiro, do Emmanuel, e Pai Nosso, de Meimei, completamente diferente, gente. O livro Roteiro é de um poder de síntese impressionante. E o livro Pai Nosso é um livro infantil do Espírito Meimei, para ser utilizado na evangelização infantil. Ele fez isso em 2 dias, mas só outro exemplo. No dia 31 de março de 1969, data comemorativa do desencarne de Kardec, Chico psicografou 2 livros no mesmo dia. Passos da Vida, de Espíritos Diversos, e Estante da Vida, de Humberto de Campos. Estante da Vida são vários contos, um diferente do outro. Ele fez esse trabalho em 1 dia. São mais de 55 milhões de livros vendidos, traduzidos para o inglês, francês, esperanto, japonês, grego, alemão, espanhol, russo, tcheco, braille, etc. Os direitos autorais das suas obras são concedidos principalmente, sim, para a Federação Espírita Brasileira, a casa máter do espiritismo no Brasil e no mundo, e para as instituições de caridade. Não ficava com nada. Vivia exclusivamente de seus próprios recursos financeiros. Portanto, ele vai escrever sobre filosofia, história, ciência, romances e milhares de mensagens. Espíritos como Neio Lúcio, homenagem para eles, Humberto de Campos, Hilário Silva, Casimiro Cunha, Eurípides Barçanufo, Maria Dolores, Alta de Souza, Nália Franco, Cornélio Pires, Meimei, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Veneranda e milhares de cartas para consolar pessoas, principalmente pais, mães, dos entes, dos filhos que tinham partido para a espiritualidade. Portanto, uma vasta literatura infantil, científica, falou de tudo. Evangelho, romances, crônicas, sobre família e vários outros assuntos. A repercussão de suas obras, nós estamos vendo aí. Estão no cinema, no teatro, na televisão, na rádio, no judiciário, na música, na pintura, na assistência social, em todos os lugares, elas estão repercutindo. Assim, Chico foi consolando e continua esclarecendo e divulgando doutrina espírita. Livros como Boa Nova, o nosso Novo Testamento, Humberto de Campos trazendo para nós 30 casos, 30 textos,
sobre a passagem de Jesus aqui entre nós, que são textos que são estudados nas colônias espirituais ligadas à Terra, de uma beleza que a gente lê esses livros há 30 anos e quando a gente relê, a gente se emociona. Vida e Sexo, falando sobre família, falando sobre pais e filhos, divórcio, num poder de síntese impressionante. A gente não consegue entender na primeira leitura, tem que ler na segunda, ler a terceira, ler a quarta, na quinta a gente começa a entender o que é que Emmanuel está falando, pelo poder de síntese. Há 2000 anos, Emmanuel começa aquela série de 5 obras, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia, e termina com Paulo Estevão, contando aí a vida dos cristãos nos primeiros anos do cristianismo. O Consolador, Emmanuel, respondendo perguntas sobre tudo, biologia, química, física, matemática, mediunidade, evangelho, e sobre todos os temas, nesse livro, Emmanuel traz para nós essas colocações. Em 1948, Chico inicia com o livro Caminho, Verdade e Vida, essa série fantástica que todos nós utilizamos, que começa com Caminho, Verdade e Vida, e depois vem Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna, Livro da Esperança, Segue-me e tantos outros. A série fantástica de André, tudo para mim é fantástico, viu gente? Desculpa. Não quero me corrigir, não. É fantástico. A série de André Luiz, que inicia-se com Nosso Lar, Os Mensageiros, e depois vai por aí afora, né? Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Missionários da Luz, e termina com E a Vida Continua. E o apoteótico Evolução em 2 Mundos. Todos à venda aí na nossa livraria, né? Mas gente, a gente tem que divulgar, a gente tem que ler. Não são livros para ficar na prateleira, é livro para você reler, é livro para você rabiscar, porque não dá para entender tudo numa leitura só. É livro para ler, reler, voltar a rabiscar, lembrar e se emocionar, né? Esse trabalho fantástico de André Luiz, que inicia-se com Nosso Lar, e, estou de olho ali no horário, nós sabemos que Chico e André Luiz fazem um trabalho mostrando para nós a vida no mundo espiritual. Não é um livro só científico, é reforma íntima com base científica. Porque mostra para nós as consequências do que fazemos aqui, do que acontece conosco no mundo espiritual, das consequências das nossas atitudes. É livro para a gente ler e prestar atenção em cada frase, às vezes frases perdidas ali no meio, que trazem orientações para a nossa eternidade. E a gente lembrar, lógico, do trabalho de Bezerra de Menezes, o médico e parceiro de todas as horas, num trabalho incansável. Desse livro eu colhi uma frase de Bezerra, dizendo assim: ainda não se viu na terra bem verdadeiro, sem obstáculos, confiemos. Quer fazer o bem, quer trabalhar na Federação Espírita do Estado de São Paulo? Vai ter que se esforçar. Porque tudo conspira para a gente não estar aqui, para a gente não fazer o bem, para a gente não estudar, para a gente não ler o livro, para a gente não se esforçar para ser alguém melhor. Portanto, fazer o bem no mundo de provas e expiações precisa perseverança, coragem e muita persistência. Senão a gente nem fica aqui. A sabedoria de Chico e Emmanuel, nós encontramos eles juntos, Chico respondendo algumas perguntas nesses livros belíssimos. Lições de Sabedoria, Chico Xavier responde, dos hippies aos problemas do mundo. Todo mundo sabe que Chico participou, em 1971, de um programa chamado Pinga Fogo. Olha que interessante, o médium foi ao ar, ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas daquela época. O programa tinha previsão de durar 1 hora, durou 3 horas. A audiência estourou tanto que eles foram prorrogando, e Chico foi respondendo. E a maior audiência, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa. Chico encerra o programa corajosamente, levantando-se e fazendo a prece do Pai Nosso.
Nesse livro fantástico chamado Testemunhos de Chico Xavier, acontece que Chico tinha uma correspondência muito intensa. Obrigada, mãe. Chico tinha uma correspondência muito intensa com o Vantuil de Freitas, que era presidente da Federação Espírita Brasileira. E a única pessoa que a Emmanuel autorizava a fazer correções nas obras do Chico psicografadas. Gente, imagina isso, sem internet, sem poder gastar com telefone, tudo com carta escrita à mão ou datilografado. Alguém sabe aqui o que é datilografado? É mais ou menos, né? Eu fiz curso de datilografia. Então, ele mandava essas cartas manuscritas para o Vantuil, mandava o livro datilografado para o Vantuil. Só o Vantuil de Freitas tinha autorização para corrigir esses livros. E ele mandava cartas, constantemente contando do seu dia a dia, das suas dificuldades, dos seus problemas. E o que acontecia? Essas cartas a FEB guardou num acervo. Quando foi na década de 70, a FEB chamou a Sueli Caldas Schubert para fazer um comentário, pegar alguns trechos dessas cartas e fazer alguns comentários. É impressionante esse livro, acho que o Magalhães vai falar um pouquinho sobre ele, mas mostra para nós o dia a dia de Chico Xavier lidando com as situações, com os problemas, com as dificuldades e com as vitórias e com o amor. São milhares de cartas de espíritos ricas de informações e detalhes. Aqui, Chico, vamos falar um pouquinho, uma homenagem às milhares de cartas que Chico Xavier recebeu, milhares de espíritos, para que pudesse, através dessas cartas, consolar os pais, as mães. A Associação Médica Espírita de São Paulo, em 1975 até 1990, Paulo Rossi, a Maria Júlia Pérez, a Marlene Nobre e o Giancarlo Luchetti recolheram um acervo de 160 dessas cartas e foram entrevistar as famílias que receberam essas cartas. O que é que esses cientistas queriam saber? Se nessas cartas que as famílias receberam, havia alguma coisa que não batia. Porque Chico dava um monte de detalhes. Era nomes, situações, era fatos, era apelidos. E essas cartas, essa equipe de cientistas foi procurar essas famílias para saber, olha, tinha alguma coisa errada? 100% de acertos em todas as cartas. Chico não errou nessas cartas, em momento algum. Conclusão, a psicografia de Chico Xavier comprova a imortalidade e a sobrevivência da alma. A vida física foi fácil? Claro que não. Com um corpo frágil e debilitado, apresentou diversos problemas de saúde ao longo do tempo. Teve tudo, gente. Angina, que enfraqueceu sua resistência física, agravada por pneumonia, problemas cardíacos, crise de labirintite, hipertensão, glaucoma, que o deixou cego de um olho, 3 cirurgias, dificuldades para se locomover e para falar. Não teve nada que pudesse poupá-lo aí de saúde física. E ele queria, então, saber dos espíritos benfeitores se podia recorrer ao Dr. Bezerra para ajudá-lo a se curar, né? Olha o recado. Os espíritos Emmanuel e Bezerra orientam-no para tratar com os recursos da medicina humana e não contar com qualquer privilégio dos espíritos. Quando eu leio isso, eu penso assim, santo de casa não faz milagre, não é isso? Então, era para ele se tratar com a ciência. Mas é lógico, né, gente? Isso aí era assim para todos nós, mostrando, você quer fazer o bem? Vença as dificuldades. Não espere a vida estar tranquila, maravilhosa para você fazer o bem. Se ainda está dando para fazer alguma coisa, faça. Está dando para orar, ore. Está dando para você ajudar alguém, ajude. Não espere ficar tudo maravilhoso, porque talvez não dê tempo. Proteção e combate à obsessão. Nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de liberação gradativa da obsessão. Como se curar do processo obsessivo? O primeiro é a oração, pelo qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço,
pelo qual nos esquecemos de nós mesmos. Portanto, quer se livrar da obsessão? Vigia, trabalhe e visita os irmãos carentes. Ajuda na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que ajuda bastante, tá bom? A importância da dor, Chico dizendo para nós, estamos encerrando. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Visão de espírita cristão sobre a dor, as calúnias, a ingratidão, as doenças e os problemas. Aí Chico, lá no famoso Evangelho no Pé de Abacateiro, que a gente teve a oportunidade de estar, desencarna em 30 de junho de 2002. Queria desencarnar num dia que todo mundo estivesse feliz. O Brasil tinha ganho o pentacampeão. Engraçado que nunca mais a gente ganhou, né, gente, a Copa do Mundo. Acho que foi para atender um pedido do Chico, que, né, que a gente ganhou. E ele desencarna. E calculam que mais de 1 milhão de pessoas presentes em Uberaba, no enterro de Chico Xavier. E para encerrar, só algumas frases de Chico. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Nós ainda temos tempo para fazer coisa boa, para mudar sentimento, para desenvolver virtudes, porque ainda estamos encarnados. É tempo da gente corrigir. A nossa evolução é trabalho nosso. Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. O único título que Jesus aceitou, mestre. Mestre não faz a lição, ele dá a lição. Quem faz a lição? Nós, os alunos. O desespero é uma doença. E um povo desesperado, lesado por dificuldades enormes, pode enlouquecer, como qualquer indivíduo. Ele pode perder o seu próprio discernimento, isso é lamentável, mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência da educação, principalmente de Deus na nossa vida. Mágoa, ódio, vingança? Esquece disso, joga isso fora, se liberte. O sentimento de ódio é um processo auto-obsessivo. Planejar a infelicidade dos outros é cavar com as próprias mãos um abismo para nós mesmos. A humildade de Chico. Tenho sofrido muitas perseguições da parte de espíritos inimigos da doutrina, mas dizendo-lhes com sinceridade as maiores dificuldades que enfrento para perseverar no serviço da mediunidade são as oriundas de minhas próprias imperfeições. Das nossas, né? Por isso, por tudo, Chico Xavier, muito obrigada. Eu só queria lembrar uma coisinha, tem 2 minutos, Mariade. Só uma coisinha. Eu, graças a Deus, minha geração tem aqui uma porção de pessoas que teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Eu tive o privilégio de conhecê-lo uma vez, ele já bem doentinho. Quando a gente chegou lá na casa, meu marido me deu a excursão de presente, e aquela fila interminável, aquele senhor mirradinho, magrinho, sentadinho naquela cadeira, e aquele monte de gente querendo cumprimentá-lo. E eu entrei na fila, lógico, né? E a hora que eu me aproximei, que eu cheguei, foi dando uma emoção tão grande, a hora que eu cheguei, ele pegou na minha mão, porque pegava na mão de todo mundo, e disse, olhou para mim e disse assim, que bom que você está aqui, minha filha. Ele falava isso para todo mundo. Que bom que você está aqui. Ele não falou para a Vera, ele falava isso para todo mundo. Mas a hora que ele falava isso, você se sentia tão envolvida num amor que você não conhecia, que lógico, eu voltei e falei, entro na fila de novo? Falei, não, o Emmanuel está vendo, né? Então, eu não podia entrar na fila de novo, né, gente? Emmanuel estava vendo. Então, eu queria fazer um exercício com vocês, rapidinho. Vamos
levantar? Vamos levantar um pouquinho, vocês estão muito sentadinhos. Aquele amor que Chico colocou para mim naquela frase. Você tem coragem de virar para alguém do seu lado e dizer: que bom que você está aqui? Obrigado, gente. Para ele, sempre.